Olá, meus queridos alunos do nono ano e da Educação de Jovens e Adultos. Estamos aqui mais uma vez para mais uma aula de ciências e hoje eu trouxe a continuação do que nós estávamos conversando ali na aula passada. Lembram? Bom, nós começamos a falar sobre genética, não foi isso? E aí vocês aprenderam que genética, é o ramo da ciência que estuda as características hereditárias dos seres vivos, não somente dos seres humanos, mas de todos os seres vivos, tá certo? Isso porque, é fato que todos os seres vivos, eles possuem características que eles passam de pai para filho, e vocês aprenderam que o conjunto dessas características a gente chama de genótipo, Um genótipo de um determinado ser vivo, ele vai se manifestar, e dar origem aí uma característica, não foi isso? Vocês aprenderam sobre isso, vocês aprenderam sobre par de alelos, não é? Vocês aprenderam sobre genes, onde é que ficam os genes, não é? Vocês aprenderam que os genes ficam ali nos cromossomos, não é isso? E que cada indivíduo, cada ser vivo vai ter uma quantidade de genes específicas, não é isso? Ok? Muito bem? E cada ser vivo também vai ter uma quantidade de cromossomos. No nosso caso, nós temos 46 cromossomos, O ser humano tem 46 cromossomos. Não é isso? E nós paramos nessa parte de cruzamento, De cruzamento. Como é que os seres vivos, eles interagem entre si para a manifestação das suas características, hein? Como é que essas características, elas são passadas de pai para filhos? Muito bem, nós vamos aprender tudo isso na aula de hoje. Primeira parte, vamos aprender um pouquinho sobre os cruzamentos entre indivíduos homozigotos versus heterozigotos, tá certo? Olhem aí para a figura, gente, e vamos ler aí junto comigo. Um indivíduo que tem um genótipo, lembram lá do genótipo que eu falei, que é um par lá de alelos, um genótipo que seja representando azão, nós chamamos de homozigótico, tá bom? Um indivíduo que tem um genótipo azinho, ele também é um indivíduo homozigótico, porque, possui ali, dois par de alelos ali iguaizinhos. E um indivíduo com um genótipo azinho, ele é chamado de heterozigótico. Hétero vem de diferente, tá? Hétero, e homo vem de igual, ok? Agora, lembrando lá da aula passada sobre o cruzamento das plantas lá de Mendel, A gente falou de Mendel, o pai da genética, aquele lá que descobriu os genes, que antigamente ele chamava de fatores, não foi isso? Muito bem. Então, quando se faz o cruzamento, por exemplo, de uma planta alta, que carrega o genótipo azão, com uma planta baixa, que carrega um genótipo azinho, todos os descendentes conterão um par de alelos azinho. Isso eu estou afirmando para vocês. Como é que eu sei? Olhem aí para a figura. Isso, gente, porque quando ocorre o cruzamento entre indivíduos homozigóticos aqui, dominantes, azão e recessivos, azinho, todos os descendentes, eles vão manifestar, um genótipo heterozigótico, azinho. E esse azão é o que vai manifestar a característica de planta alta. Olha que interessante. Pois é. E aí, gente, existe também uma outra condição, que influencia na manifestação dessas características, que nós chamamos de fenótipo, tá certo? O genótipo seria o par de alelos lá que condiciona a característica, por exemplo, azão é planta alta, e a característica planta alta nós chamamos de fenótipo. O fenótipo, gente, é a própria característica manifestada. Azinho é o genótipo do indivíduo que condiciona a característica planta baixa, e a característica planta baixa, ela é o próprio fenótipo. Então, o fenótipo, gente, ele é a própria característica manifestada e que está sujeita à influência do ambiente, entenderam? Vamos supor que o meu genótipo se manifesta, por exemplo, com a minha cor parda, tá? A minha cor é parda, mas ultimamente eu não estou pegando muito sol, estou bem presa ali dentro de casa, não estou pegando quase nada de sol e fico com a pele um pouco mais clara. Eu sofri influência do ambiente. Assim como também eu posso ir lá para o sol, pegar muito sol e ficar com a pele mais escura.
e também sofri influência do ambiente. Assim como existem muitas outras características no nosso corpo que, quando elas sofrem influência do ambiente, elas mudam, né? Como às vezes a cor do cabelo, né? Eu quero pintar o cabelo, a cor do meu cabelo vai mudar, não é isso? A minha altura, dependendo da minha alimentação ali naquela fase de crescimento, se eu pratiquei esporte ou não, eu vou modificar um pouquinho, né, o meu fenótipo, né? E é isso, tá certo? Então observem bem esta figura aí que traz essa característica. Vamos supor aqui a célula vegetal. Dentro da célula vegetal nós vamos encontrar ali no núcleo os cromossomos. Tem uma partezinha aqui do cromossomo, né, uma parte do DNA, que quando ocorre a transcrição do RNA para tradução e manifestação de uma proteína, esta proteína ela vai se manifestar e ela vai dar origem às características da cor da flor. Essa cor da flor é o que nós chamamos de fenótipo, né? Como vocês já aprenderam. E é o fenótipo, gente, que diferencia as pessoas umas das outras, né? Existem pessoas do cabelo mais louro, cabelo ruivo, né? A pele mais clara, a pele mais escura. E assim vai. Graças a Deus que todo mundo aqui é diferente, tá bom? E como é que essas características elas se manifestam? Será que ocorre uma mistura do pai e uma mistura da mãe? É por isso que elas se manifestam? Gente, não é bem uma mistura, tá? Existe uma lei, né, dentro da genética, onde os genes eles se manifestam dependendo do seu grau de dominância. Não é a quantidade deles que vai manifestar uma determinada característica. É a sua combinação, é o seu grau de dominância. Tá certo? Ok. Muito bem. Se o alelo de um gene relacionado a certa característica manifestar-se no fenótipo, tanto de indivíduos homozigóticos quanto de indivíduos heterozigóticos, eu quero dizer que esse alelo ele é dominante. Ele se manifesta tanto no indivíduo homozigoto como no indivíduo heterozigótico, tá certo? Agora, se o alelo ele só se manifesta no fenótipo de indivíduos homozigóticos, então esse alelo é denominado recessivo, tá certo? Então vocês aprenderam o quê? Que existem dois tipos de alelos ali. Os alelos, né, que vai indicar alelo dominante ou alelo recessivo. Como assim? Vamos lá, observem aqui a figura e aí nós temos aqui características dominantes das plantas lá do Mendel, né? Aqui seria a ervilha com uma característica dominante lisa e existe a ervilha com uma característica recessiva rugosa. Isso quer dizer, gente, que vamos supor que uma planta que tem uma ervilha lisa e uma planta que tem uma ervilha rugosa, no seu cruzamento, né? Característica da mãe, vamos supor aqui, e aqui seria a do pai, quem se sobressai são as ervilhas lisas, né? E aqui do mesmo jeito, a amarela é uma característica dominante e a verde é uma característica recessiva. A flor vermelha é uma característica dominante, a flor branca é uma característica recessiva. Até chegar lá naquela característica lá que a gente fez o cruzamento, a planta alta é uma característica dominante, a planta baixa é uma característica recessiva, tá certo? E quando ocorre o cruzamento entre indivíduos heterozigóticos, o que acontece? Bom, observem aqui, gente, nós temos os pares aqui de homólogos em uma célula diploide, tá certo? Certo? E esse genótipo aqui, ele é azão-azinho, então nós chamamos de genótipo heterozigótico, tá? Ok? Aqui nós chamamos de par de cromossomos homólogos aqui, e os par de alelos azão-azinho. Então, par de cromossomos homólogos e par de alelos. Quando ocorre a produção de gametas aqui, tá, gente? Geralmente, quando se vai produzir os gametas só carregam a metade do número de cromossomos da mãe e do pai, tá certo? Um gameta, por exemplo, nós temos 46 cromossomos nas nossas células diploides. Mas os nossos gametas, no meu caso, o meu gameta é o óvulo e o gameta do homem é o espermatozoide, ele não vai ter 46, ele vai ter 23, ele vai carregar apenas a metade. E quando ocorre essa produção de gametas, geralmente esse alelo vai para um lado e o outro alelo vai para o outro. Ocorre aquela divisão, ok? 23 cromossomos apenas na célula do gameta.
óvulo ou espermatozoide, ok? E aí, gente, no cruzamento entre indivíduos heterozigóticos aqui, geralmente a característica que não é manifestada, por exemplo, o azinho que manifesta uma planta baixa, ela pode reaparecer na próxima geração. Vocês lembram lá naquele primeiro cruzamento no início da aula, onde houve o cruzamento entre indivíduos homozigóticos, azão com azinho? E aí todas as plantas naquela geração saíram altas, não é? Manifestaram o fenótipo planta alta. Muito bem. Quando essas plantas altas, elas vão cruzar entre si, os filhotes dessas plantas, né? As plantas filhas, elas deveriam sair altas como os pais. Na prática, sim. Mas na teoria, sim, né? Mas na prática, geralmente não, porque elas carregam a característica de planta baixa no seu alelo recessivo aqui, né? Essa planta ela é alta, mas ela é heterozigótica, azinho. Essa planta é alta, mas ela é heterozigótica, azinho. No cruzamento, o que ocorre, gente? 25% da prole do cruzamento entre elas pode ser planta alta dominante, carregando os dois alelos aqui maiúsculos, tá? 25% pode sair uma planta baixa recessiva, porque essa daqui, ela herdou o azinho da mãe, ela herdou o azinho do pai, tá certo? Eu tô falando mãe e pai porque é só para vocês conseguirem compreender melhor, né? Mas não existe a mãe e o pai aqui, são duas plantas. E 50% da prole pode nascer heterozigótica, azão herdou de um lado, o azinho do outro aqui, ó. Planta alta, ok? Isso é o cruzamento, né, dentro da genética, é como os indivíduos se reorganizam para manifestar as características, tá? Então, a manifestação de características, elas dependem do número de combinação dos alelos, né, da mãe e do pai, ok? É assim que acontece, mas com certeza o ambiente ele influencia muito o fenótipo, ele influencia também muito nas características, né? E fechando, para mostrar para vocês aqui, o fenótipo ele está relacionado ao genótipo, né? E com a contribuição de influências ambientais. Então, o genótipo ele seria as combinações genéticas, né? Os genes que estão ali para codificar as proteínas que vão manifestar as características, com influência do meio ambiente, né? E assim se manifesta o fenótipo, que são as características externas aqui que a gente tem no nosso corpo, que podem estar sujeitas a modificações no decorrer do tempo, ok? Conseguiram aprender, pessoal? Ótimo! Bom, vamos fechar aqui essa parte de combinações genéticas falando de hereditariedade. Nos humanos, como nos outros seres vivos, acontece sempre do mesmo jeito, gente. Olhem aqui a questão das sardas. As sardas é uma característica, né, que se manifesta em alguns seres humanos e em outros não é? Eu trouxe aqui também outra característica, o lóbulo da orelha. Existem pessoas que têm um lóbulo da orelha solto e existem pessoas que têm um lóbulo da orelha preso. Isso também é uma característica, né, dos seres humanos. Geralmente, as pessoas que têm um lóbulo da orelha solto, elas carregam um gene dominante que manifesta essa característica. Já as pessoas que têm um lóbulo da orelha preso, elas carregam um par de alelos recessivos que manifestam essa característica, tá bom? As sardas, gente, as sardas presentes aqui, para se ter sardas, é preciso carregar um alelo dominante. O mínimo alelo dominante já manifesta características de sardas. E as sardas ausentes, não se carrega nenhum alelo dominante. Carregam-se dois alelos recessivos. Aquela característica do bico de viúva também, gente, quando ela está presente, para ela se manifestar, o indivíduo precisa ter um alelo dominante. Agora, o bico de viúva ausente, para ele não se manifestar, um indivíduo tem que ter um par de alelos recessivos. Interessante, né, pessoal? Aqui no cruzamento entre indivíduos que vão ter sardas e outros que não vão ter, nós podemos ter uma prole aqui, ó. Por exemplo, indivíduos
heterozigóticos, Szão, Szinhos, né? Aqui seria, no caso, o homem, né? Que vai ter o espermatozoide, ele vai ter sardas. Já a mulher, né? Ela vai ser Szinho, Szinho, ela não vai ter sardas. Quando ocorre o cruzamento, o que que acontece? Nós vamos ter aqui 50% da prole desses dois indivíduos aí, o que que vai ter? 50% vai ser com sardas, Szão, Szinho, tá certo, gente? E aqui, os outros 50% seria sem sardas, Szinho, 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 Szinho. Tentem fazer, gente, esse cruzamento aí na casa de vocês. É bem simples. Sempre vai pegar da mãe e do pai aqui. Da mãe e do pai, Szão, Szinho. Aqui, do pai com da mãe, Szão, Szinho. Fazendo aqui. E esse aqui. Esse com esse, Szinho, Szinho. Esse com esse, Szinho, Szinho. É isso aí, gente. Tentem fazer esse cruzamento que vocês vão entender direitinho como é que ocorre, né, o cruzamento entre os indivíduos para manifestação de características, tá bom, gente? E então, pessoal, para a gente entrar em um outro nível da genética, nós vamos falar um pouquinho aqui sobre os grupos sanguíneos, tá certo? Os grupos sanguíneos, gente, nós vamos ter dois condicionantes, né, para a manifestação do seu tipo sanguíneo. Ou vocês acham que o tipo sanguíneo de vocês não tem nada a ver com o do pai de vocês ou da mãe? Tem tudo a ver, né, gente? Lógico, é hereditariedade. No meu tipo sanguíneo, ele vai ter alguma coisa a ver com o tipo sanguíneo ou da minha mãe ou do meu pai, tá certo? Como é que ocorre isso? Nós temos dois sistemas, tá? O sistema RH, tá certo? E o sistema ABO. Tá certo? No sistema RH, gente, geralmente o RR dominante, ele vai condicionar a presença do fator RH, né, que é um antígeno. O fator RH vai estar ali no meu sangue, tá? Quando ocorre o Rzão com o Rzinho, ele vai condicionar a presença do fator RH também. Ele é heterozigoto, e ele vai condicionar a presença do fator RH. Eu vou ter chances de ter filhos que não tenha essa presença, porque eu tenho um alelozinho, um Rzinho aqui recessivo, tá certo? Agora, quando os dois Rzinhos aqui são recessivos, ele vai condicionar a ausência do fator RH, eu vou ser negativa. RH negativo. Então, Rzinho é RH negativo e Rzão, Rzinho é RH positivo, ou Rzão, que também condiciona o RH positivo, tá certo? E aí eu tenho os fenótipos, que é a própria característica manifestada, RH positivo ou RH negativo, e os genótipos. Nós temos aqui três tipos de genótipos que vão condicionar o fator RH. O Rzão ou Rzinho, que vai condicionar o fenótipo RH positivo, e o Rzinho, que vai condicionar o fenótipo RH negativo, pessoal. Observem bem aqui. E no sistema ABO, nós vamos ter 4 tipos sanguíneos, né? Que é o tipo sanguíneo A, B, AB e O, tá certo? Qual é o seu tipo sanguíneo? Pergunte aí para sua mãe, para o seu pai. Qual é o seu tipo sanguíneo? É A positivo? É A negativo? É B positivo? É B negativo? Né? Esse positivo e negativo está relacionado ao fator RH, tá certo? Ao antígeno, né? Que vai estar presente, tá certo? Então, nosso sangue, gente, ele vai ter esse tipo. Ou ele vai ter o tipo AB, ABO, né? E ele também vai ter o sistema lá do RH e muitos outros condicionantes que dão características ao nosso sangue. E por que é importante a gente conhecer o nosso sangue? É importante, gente, porque quando a gente precisar um dia, né, quem sabe você precise, fique doente, leve um acidente, sempre as transfusões sanguíneas, elas são muito importantes para salvar uma vida. Por isso que é tão importante doar sangue, né? E aí, gente, para se ocorrer essa transfusão sanguínea, a gente precisa saber qual é o tipo sanguíneo do indivíduo, porque não pode se ocorrer doação se você não for do mesmo sistema, do mesmo fator do indivíduo, do mesmo fator RH e do mesmo sistema ABO.
Então, como é que ocorrem essas doações? Olhem bem, pessoal, quero primeiro que vocês pensem bem aqui no tipo de sangue. O tipo de sangue A, quando eu digo que um sangue ele é do tipo A, eu quero dizer que ele tem um antígeno A, tá? Ele tem um antígeno A, que a gente chama de aglutinogênio, e ele vai ter uma aglutinina, um anticorpo anti-B. Isso quer dizer, gente, que esse indivíduo, o sangue dele é do tipo A, e se entrar um sangue B no sistema dele, ele vai manifestar o anticorpo anti-B. Por isso que pode ocorrer problemas nas transfusões sanguíneas se a pessoa não for do mesmo tipo sanguíneo, tá certo? A pessoa pode até chegar à morte. No tipo de sangue B é do mesmo jeito, o antígeno é o B e o anticorpo é anti-A, ou seja, não vai poder entrar nenhum tipo de sangue do tipo A aqui no sangue B. E o AB, gente, ele vai ter tanto os antígenos A e os antígenos B, então ele não vai ter nem anti-A e nem anti-B, tá certo? E o O não tem antígeno, o O não tem antígeno nem A e nem B, e ele vai ter os dois anticorpos, ou seja, se ele não tem antígeno nem A e B, qualquer sangue do tipo A ou do tipo B que entrar dentro do sistema dele, ele vai estranhar e os anticorpos vão se manifestar, ok? E como é que ocorrem as doações? Bom, geralmente o A, ele só pode doar para ele mesmo, tá certo? Ou ele pode doar para ele mesmo, ou ele pode doar para um indivíduo AB, tá certo? Já o AB, gente, ele é considerado como receptor universal. Ele tanto vai poder receber do A, como ele vai poder receber do B, tá certo? Por conseguinte, o B, ele só vai poder doar para ele mesmo, tá? Para ele mesmo, e ele também vai poder doar para um indivíduo AB. Já o O, como ele não tem antígeno nenhum, ele tanto vai poder doar para o A, para o B e para o AB. Tá certo? Por isso que ele é considerado doador universal. Não é isso, gente? Agora, quando entra o sistema do fator RH associado ao tipo sanguíneo no sistema ABO, a gente tem sempre que prestar atenção se o indivíduo é positivo ou negativo. Porque se o indivíduo é positivo, ele tem aquele antígeno RH, ele só vai poder doar para um indivíduo positivo também, que também tem um antígeno, tá certo? Então, aqui, no caso, o RH positivo, ele é compatível com ele mesmo positivo, tá certo? Já o RH negativo, como ele não tem antígeno nenhum, né? Ele vai poder doar para um positivo, ele não pode receber desse positivo, tá? E aí, pessoal, conseguiram entender direitinho sobre o sistema ABO e o fator RH? Muito bem, pois na próxima aula nós vamos continuar este conteúdo trabalhando um pouquinho sobre a diferença entre gêmeos fraternos e idênticos, tá certo? Vamos aprender um pouquinho também sobre cromossomos sexuais e sobre as doenças hereditárias e aneuploidias. Olha como será interessante. Então, eu aguardo vocês até a próxima aula. Olá, queridos alunos, estamos aqui mais uma vez para a nossa aula de História. Professora Francileuda, vou começar agora para vocês falar sobre a conquista e colonização espanhola na América. É isso aí, nós estamos dando continuidade ao nosso conteúdo sobre as grandes navegações. Lembra da aula anterior que nós falamos que o povoamento é começado da Europa e que vai se expandindo para o que eles denominaram o Mundo Novo? É isso aí, é sobre isso que nós falaremos hoje. Como é que você está? Tudo bem com você? Espero que sim. Então, queria desejar a todos vocês que são eternas crianças um feliz Dia da Criança, que Deus abençoe a todos vocês. E para você que tem aquela criança especial em casa, vamos cuidar das nossas crianças. Elas são o futuro do nosso país. Então, se nós queremos uma sociedade bem desenvolvida, vamos cuidar e educar as nossas crianças. Fica aí o nosso recadinho e continuando na nossa aula de hoje, vamos falar sobre a colonização espanhola na América.
Primeira coisa que eu gostaria que vocês olhassem atentamente para este quadro. Ele é um quadro de 1492, exatamente, retrata a chegada dos espanhóis na América. Gente, esses espanhóis, quando chegaram aqui, aprontaram todas. Deixa eu mostrar aqui para vocês como foi que aconteceu. Bom, quando os europeus chegaram na América, que era um continente totalmente ainda, né, em efervescência, tinham apenas os povos nativos aqui, as riquezas estavam aí, né, por todos os lugares. Cristóvão Colombo, que era justamente, nós estamos falando aqui dos espanhóis, né, ele chegava e era dominando terras. E a ideia deles era somente chegar às Índias, mas quando eles se depararam com esse mundo de terras devolutas, cheias de riquezas, aí eles ficaram encantados, né? Então, Cristóvão Colombo, ele desembarcou na América em 1492, ele trouxe cerca de 80 milhões de pessoas. Quando ele se deparou com aquela infinidade de pessoas, ele disse: como é que tem um continente, um espaço tão grande e a gente não conhecia esse espaço? Né? Porque a gente acha que esse processo de descobrimento, tanto da América quanto do Brasil, na verdade, esses navegadores não descobriram as terras. Essas terras não estavam cobertas, nem estavam escondidas, elas apenas não tinham sido encontradas pelos europeus. Mas aqui já existiam habitantes e pessoas que dominavam e que faziam parte culturalmente dessas terras e que viviam aqui e que cresciam em termos populacionais. Então, os grupos indígenas que habitavam essas florestas de clima tropical, eles formaram grandes impérios. Nós vamos destacar aqui os impérios incas, maias e os astecas, que eram justamente as primeiras civilizações que foram encontradas aqui pelos espanhóis quando eles desembarcaram na América. Então, a chegada dos espanhóis inseriu uma cultura diferente foi um choque cultural que aconteceu. Os nativos, denominados indígenas, né, pela questão do processo da chegada nas Índias, que era isso que eles haviam pensado, que essa história a gente também já contou para vocês, na verdade, eles se depararam aqui com um mundo de informações. A linguagem, a forma de viver, de se vestir, de se relacionar, tudo já tinha sido construído. Então, esse choque cultural que aconteceu aqui no início, ele se deu de maneira violenta. De maneira violenta. Muitas pessoas morreram em detrimento da cultura europeia. Por quê? Porque não aceitavam justamente esse processo servil de se tornarem servos, uma vez que eles habitavam essas terras e eram donos dessas terras. Então, para a gente compreender esse processo, como eu trouxe aqui o mapa para vocês compreenderem como é que se dava essa distribuição. A primeira coisa que a gente precisa perceber é que quando eles chegaram aqui, lembra que nós falamos na aula anterior que o Tratado de Tordesilhas, ele delimitava espaços dentro das Américas que poderiam ser explorados por espanhóis e espaços que poderiam ser explorados por portugueses. Acho que vocês lembram disso? Bom, se não lembram, vamos refrescar a memória. Primeiro tinha sido a bula intercoetera, dava um espaço menor para os espanhóis e os portugueses ficavam com um espaço muito grande. Foi então depois visto um processo através de outra forma de demarcação. E essa forma de demarcação, que foi justamente das capitanias hereditárias, vai então criar esse novo tratado, que é o Tratado de Tordesilhas. E esse tratado vai dividir mais ou menos que ao meio aí as Américas para serem exploradas por espanhóis e portugueses. Isso gerou conflito mundial, porque os outros povos também queriam entender por que existia essa divisão apenas entre espanhóis e portugueses. Mas vale lembrar que o pioneirismo no processo das grandes navegações foram justamente através desses dois países, a Espanha e Portugal. Então, esse processo dividiu essas terras, que mais tarde foram divididas em capitanias hereditárias, que davam justamente poder
aos que detinham o comando de cada capitania de progredir economicamente. E como tratar as pessoas que habitavam essas terras, os chamados nativos ou índios? Bom, primeira coisa que a gente vai perceber que esse processo de povoamento, ele vai ter ainda em vistas a questão das riquezas, né? Nós já falamos aqui sobre o processo também do metalismo. Então, essa exploração comercial das colônias também aconteceu. Eles continuaram tirando riquezas das colônias e levando para a Europa. Então, na busca por esses caminhos que nós falamos aqui, a questão das Índias, eles se depararam com essas riquezas e acabaram deixando ali as Índias mais de lado e seguindo nessa exploração das terras. E esses dois tratados, que tanto da Bula Intercoetera e do Tratado de Tordesilhas, justamente foi para fazer essa divisão do processo de exploração. Então, os espanhóis, os portugueses foram que centralizaram isso aí, mas existiam outros povos também que faziam esse processo. Quem eram eles? Os franceses e os ingleses. E tinham os holandeses, que inclusive aqui no Brasil houve um processo também de colonização dos holandeses, que puderam também pegar pequenos espaços de terra para fazer exploração comercial. Isso tudo dentro daquilo que a gente também já estudou, que é o processo de mercantilismo, em que as mercadorias e o processo de venda, troca, dinheiro e moeda vão fazer circular, que o mercantilismo é justamente o que antecede o processo de capitalismo social. Então, qual era a função de chegar nessas novas terras? Acumular riquezas. Lembra que nós falamos que os países que detinham o maior número de riquezas, principalmente voltada para a questão dos metais, eram considerados os mais ricos? E esse processo de metalismo, com esses metais preciosos, era que dava a supremacia de um país sobre os demais países. Então, essas riquezas eram fundamentais para se manter no poder e se tornar centro do mundo. Então, quando eles chegam aqui, quando Cristóvão chega aqui em 1492, encontra esses 80 milhões de pessoas aqui na nossa região e tenta escravizar essas pessoas, o que é que a gente vai entender dentro desse processo aí? O que é que aconteceu? Gente, aconteceu que aqui eles trouxeram doenças. A varíola, por exemplo, foi uma das doenças que dizimaram grande parte da população nativa das Américas. Por quê? Porque ao virem nos navios com essas doenças e os povos daqui sem nenhuma forma de defesa para essas doenças, aí foi fulminante, né? Essas pessoas foram totalmente dizimadas. Professor, e o que é ser dizimado? É justamente ser exterminado, é morrer, desaparecer da face da terra, né? Então, eles com a sua superioridade de armamentos, eles chegaram aqui, mataram muito das nossas populações e transformaram aqui num espaço apenas de abusos, de intolerância, tanto religiosa como social. Os nativos eram considerados inferiores. E aqui eles tentaram também estabelecer algumas relações de alianças com aqueles povos que eram mais organizados. Lembra no início da aula que eu falei para vocês que existiam os incas e os astecas e os maias, que eram um pouco mais organizados, que formavam civilizações mais independentes? Pois é, essas aí eles tentaram fazer alianças a princípio, mas na verdade eram alianças totalmente ambiciosas. Eles queriam controlar e depois exterminar esses povos. A gente vai ver mais na frente que aconteceu dessa forma. Eles primeiro chegaram fazendo aliança e depois se tornaram algozes desses povos, dessas civilizações, tanto os incas quanto os astecas e os maias. Bartolomeu de las Casas, ele, na sua trajetória, ele era um religioso, fiel defensor dos indígenas. Ele relata no material, em um livro, justamente como foi que aconteceu a chegada dos espanhóis e a maneira brutal com a qual eles massacraram
dizimaram várias e várias aldeias e vilas indígenas aqui na América. Eu trago aqui para vocês o livro e um trecho desse livro para vocês. O nome do livro, O Paraíso Destruído. Frei Bartolomeu de las Casas. O trecho do livro é muito interessante, eu vou fazer uma leitura para você. A casa pela qual os espanhóis destruíram tal infinidade de almas foi unicamente não terem outra finalidade última senão o ouro para enriquecer em pouco tempo, subindo de um salto a posições que absolutamente não convinham às suas pessoas. Enfim, não foi senão a sua avareza que causou a perda desses povos. E quando os índios acreditaram encontrar algum acolhimento favorável entre esses bárbaros, viram-se tratados pior que os animais e como se fossem menos ainda que o excremento das ruas, e assim morreram, sem fé e sem sacramentos, tantos milhões de pessoas. Essa narrativa deixa claro para nós toda a visão que ele tinha sobre o massacre dos indígenas na América, que de fato foi assim bastante cruel. Trouxe também essa outra imagem de um outro artista, no qual as pessoas eram enforcadas, esquartejadas, queimadas em fogueiras e as crianças eram ateadas no fogo. Então, era esse o processo de colonização na América pelos espanhóis. Mostro também uma outra imagem que também vai ilustrar o que eu estou falando, que era justamente a queimada das casas e vilas e a morte de todos os nativos que ali habitavam aquele espaço a ser dominado. Então, todas essas guerras foram permeadas de mortes, né, dessas pessoas indefesas que não tinham armas nenhuma para se defender, aquelas armas mais rústicas próprias dos povos indígenas que nós já conhecemos, mas armas de fogo eles não possuíam. E nessa época tinha uma arma mortal chamada besta, que era, uma espécie de arco com muita força, que tinha lá na sua ponta uma lança que era muito eficaz para matar pessoas. Então, esse choque entre essas duas culturas, desses dois mundos, acabou emergindo no que eles denominaram o Novo Mundo. A América foi considerada para os europeus o Novo Mundo. Eles praticavam essa intolerância dos europeus porque eles praticavam o chamado etnocentrismo, que era justamente uma visão muito preconceituosa em que as pessoas eram superiores às outras, os europeus eram superiores aos demais povos conquistados e que esses povos eram vistos apenas como servos, próprios para atender ali ao deleite, ao desfrute desses europeus que aqui chegavam. Mais tarde, esse termo etnocentrismo, vinculado à etnia, vai ceder espaço para o chamado eurocentrismo, que é quando toda a Europa se volta para o restante do mundo e diz: nós somos o centro do mundo e nós resolvemos tudo por vocês. Mais ou menos assim, a ideia trocando em miúdos. Então, para fechar esse momento, queria destacar esses pontos. Entre 1492, a chegada aqui do Cristóvão Colombo, com todo o seu aparato armamentista e tal, em busca de ouro, eles chegam aqui, impõem sua cultura, matam pessoas, exploram o que podem explorar da colônia. É exatamente esse o processo que se dá das colonizações aqui na América. Então, esses três impérios que aqui habitavam, fazendo aqui uma pequena revisão, tanto os incas como os maias, como os astecas, acabaram se submetendo aos desejos dos espanhóis, né? Eles fizeram umas traminhas aí históricas, né, com alguns dos líderes, confundiram a cabeça deles e dominaram esses povos. Impuseram a religião cristã. O cristianismo foi imposto para os povos da América. Os colonizadores chegaram aqui e disseram: é o cristianismo a religião oficial, esqueça tudo que você viveu até aqui e agora você vai servir isso aqui e acabou. Então, os colonizadores, eles impuseram o cristianismo, o serviço a Deus, tinha como principal objetivo colonizar, explorar e expandir.
o cristianismo. E nessa época tinha a Companhia de Jesus, que era um movimento, né, que seguia junto com eles e fazia a difusão aí do cristianismo por onde eles passavam. Então, a religiosidade dos nativos naquela época era considerada coisa do demônio e que só a verdade que eles traziam realmente fazia sentido, né, para os europeus. Então, a maneira como o cristianismo chegou às Américas foi de maneira imposta e também de maneira brutal, porque as pessoas tiveram que abandonar totalmente aquilo que elas acreditavam, ou elas se submetiam ou elas eram exterminadas. E por isso é que é bom vocês saberem também que os maias, astecas e os incas, eles praticavam sacrifícios humanos. E uma das regras para ser considerado esse processo demoníaco foi justamente isso, os rituais antropofágicos que essas civilizações cometiam aqui naquela época. Então, como vocês viram, são muitas informações que a gente precisa passar e isso a gente vai continuar numa próxima aula. Super beijo para vocês e até a próxima!